Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tranquilo, na boa. Estamos aí na tradicional quinta-feira à noite, agora 10 horas da noite a gente gravando aqui em Israel, fechando a semana e episódio de hoje com um convidado especial. A gente trouxe aí o nosso companheiro de Conexão Israel e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yair Mal, que trabalha no Instituto de Ciências Ambientais e vai falar com a gente sobre a questão demográfica aqui em Israel. Bom, não sei se eu posso falar a questão demográfica, sobre a explosão demográfica, né, aqui em Israel. E, enfim, trazendo aí um bloco especial para vocês nesse episódio. Vamos então passar já para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da política doméstica essa semana. Enfim, essa semana começou até meio calma, né, João? Foi uma coisa bem tranquila, assim, até que de repente o bicho começou a pegar várias notícias, mas enfim, foram notícias que pareciam que iam dar sei lá, né, dar um estrondo, causar alguma coisa. Na verdade é tipo rabo de foguete, né? Aí acaba, apagou, nada aconteceu. A primeira delas foi o Gantz, né, que falando, só para fazer uma recapitulação rapidinha, né? Há poucas semanas, né, a gente comentou isso, foi votado no Knesset uma API, né, para investigar o caso da venda de submarinos para o Egito, né, e também pela compra de submarinos de Israel, né, e que o Bibi estaria envolvido nisso de alguma forma, porque ele era o primeiro-ministro e havia várias suspeitas de irregularidades, né. Esse, inclusive, era um caso que o Bibi estava sendo investigado e que o Avichai Mandelblit, né, que é o procurador, ele resolveu não aceitar a indicação da polícia. Então, ele foi o único caso. E aí, a oposição apresentou no parlamento essa votação para que fosse criada uma comissão para que fosse investigado o Bibi Netanyahu. A oposição ganhou a votação, né? Depois houve uma manobra política da mesa diretora, né, do Likud e de um parlamentar do partido Ra'am, né, que a gente falou dele lá na semana passada, do Mansur Abbas, isso, que fizeram uma movimentação política. O Mansur Abbas ele é muito próximo do Likud e a votação, foi feita uma nova votação e aí o governo conseguiu frear a formação dessa CPI. Só que essa semana o Gantz falou que ia começar uma investigação sobre o que aconteceu nessa venda aí desses submarinos. É rabo de foguete ou ele vai investigar mesmo, cara? Olha, a verdade é a seguinte, o procurador-geral do governo, né, o Avichai Mandelblit, ele já declarou que o Netanyahu ele não é suspeito nessa pasta, que era a pasta 3.000. Então ele decidiu por não indiciar o Netanyahu, né? Então, a princípio, quando você abre essa CPI, né, você não está abrindo essa CPI para investigar o Netanyahu, mas para investigar outras possíveis, enfim, situações que possam ter havido, onde possa ter havido corrupção, onde possa ter havido alguma irregularidade, né? Enfim, eu acho que tanto do Meretz, que foi quem propôs essa comissão, quanto do Gantz, agora, que é quem está levando ela, quem está batendo de frente para lançar ela, por meio dessa investigação, achar mais indícios, né, como se o que tivesse não fosse suficiente, para poder deixar a situação do Netanyahu complicada, se não na justiça, pelo menos frente à opinião pública, e prejudicar, enfim, a sua imagem e talvez a sua situação jurídica, né? Enfim, eu acho que esse é o objetivo dele. É importante dizer que essa comissão é muito diferente da CPI do Brasil, né, porque ela é presidida por um membro do Poder Judiciário. Ela não tem poder de indiciar ninguém, a menos que uma pessoa seja convocada a depor e não vá. Aí essa pessoa pode ter que responder judicialmente por isso. Todo mundo que é convocado a depor é obrigado a ir. Mas essa comissão ela não pode incriminar ninguém, mas ela pode recolher provas, evidências, para que a justiça tome uma atitude posteriormente, né? Então, ela é uma comissão que os poderes dessa comissão eles são muito, enfim, eles são muito limitados, né? E ela joga muito mais para a opinião pública do que realmente para enfim, uma
medida eficaz, efetiva, para poder apurar algum caso e tomar que tenha qualquer consequência prática, né? Agora, por que o Benny Gantz está levantando isso? Porque não custa lembrar, quem escuta o nosso podcast está careca de saber isso, mas talvez você que esteja escutando a gente agora seja a primeira vez que aparece por aqui. O acordo entre o Azul e Branco, né, e o Likud, que são os dois partidos que fizeram esse acordo para um chamado governo de união, ainda que seja muito diferente dos governos de união anteriores durante a história, até pela quantidade de participantes, pela linha ideológica dos dois partidos, enfim, eles tinham combinado de que o orçamento do Estado ele seria um orçamento de 2 anos, e cabe ao ministro das Finanças aprovar perante a Knesset o orçamento. Caso ele não seja aprovado, o governo cai. E ele enrolou para preparar o orçamento para 2020, 2021, e no fim das contas ele só quer preparar o orçamento para 2020, e a semana que está agendada para esse orçamento ser apresentado à Knesset é a última semana de dezembro, ou seja, ele vai apresentar um orçamento para o ano que já passou, para ser aprovado, e a gente vai entrar em 2021 também sem orçamento, o que é uma infração ao acordo de coalizão que foi votado e aprovado pela Knesset, pelo parlamento. Então, esse acordo, ele tá para ser apresentado pelo ministro Israel Katz, que é do Likud, ministro das Finanças, e o Azul e Branco exige que o orçamento apresentado em dezembro seja um orçamento bienal, ainda que ele seja, na prática, válido para 1 ano e 1 semana, né? É um pouquinho mais, porque o orçamento, em geral, ele é apresentado lá para fevereiro, março. Enfim, ele vai ser apresentado, então, na verdade, vai ser até menos. Ele vai ser apresentado em dezembro, para, na verdade, ele passar pela terceira votação só em março de 2021. Então, ou seja, olha que loucura, o Israel Katz quer apresentar um orçamento para 2020, que vai ser votado em março de 2021. O Azul e Branco ele exige que seja o orçamento de 2021, e o Likud está dizendo que não dá, que já não dá mais tempo e tal. Eu acho que o Likud está falando que não dá mais tempo há 6 meses, e que a corona impede fazer um orçamento sério. Enfim, olha, sejamos francos, o orçamento não tem que ser seguido à risca. O orçamento ele é um planejamento do que vai acontecer durante o ano. Ele pode ser modificado durante o ano em virtude das condições apresentadas. Mas, enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o orçamento a ser apresentado, ele não vai passar na Knesset, ele não vai ser aprovado na Knesset. E o Azul e Branco já prometeu que se o orçamento não... já prometeram que eles vão votar contra o orçamento do Estado de 2020, e se ele não é aprovado, o governo cai. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o Benny Gantz, ele já entendeu que o governo vai cair. Hoje, num programa de rádio, transmitido pelo canal público, pelo canal Reshet Bet, né, da rádio, a rádio pública, o ministro do Likud, Efraim Kish, ele foi perguntado, foi, na verdade, empurrado contra a parede pelos entrevistadores, falou, qual é a chance do Benny Gantz ser primeiro-ministro? Ele assumir, enfim, em outubro do ano que vem, o cargo de primeiro-ministro. E ele, não, se ele continuar se comportando como está... Não, essa não é a pergunta. A pergunta é, qual é a chance de 1 a 10? Ele falou, não tem chance. Ou seja, o próprio Likud já está dizendo abertamente, o Benny Gantz não vai ser primeiro-ministro. Então, o que ele tem a perder? Ele agora vai abrir a frente de batalha e vai convocar essa CPI. A gente não sabe se vai dar tempo de acontecer alguma coisa importante nessa CPI, mas, enfim, quem não tem mais muita coisa a perder, faz o que tem para fazer. E já está se falando da lista de eleições, o Partido Trabalhista vai juntar com o Azul e Branco ou não. É uma discussão que está pública agora, está tendo uma polêmica interna no Azul e Branco, alguns querem, outros não querem chamar o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista está convocando eleições, está convocando primárias para decidir seu líder. Ou seja, o papo é eleições. A CPI, na verdade, é uma CPI eleitoreira. Ela tá vislumbrando agora uma situação pré-eleitoral para poder trazer votos ou tirar votos de determinado partido. Não que ela não seja correta do ponto de vista ético, né? Eu acho que é questionável, porque se o Procurador-Geral da República toma uma decisão, eu não sei se a CPI, nesse momento, sem nenhuma informação adicional, ela é do ponto de vista ético, se ela é correta. Mas do ponto de vista eleitoral, do jogo político, ela tem um objetivo, e esse objetivo ele está aí para ser cumprido, né? Então vamos ver o que vai acontecer, se vai mudar alguma coisa no cenário eleitoral. Minha opinião é que não. Eu acho que a CPI ela vai acontecer, mas ela não deve mudar muito as regras do jogo, não. Mas a CPI ela acaba colocando também a pedra final do governo, né? Como é que é? O prego no caixão, né? Mostrou aí que realmente o governo não tem muito mais a acrescentar, não tem mais um período, né? Um período longo aí pela frente. Bom, vamos então à nossa segunda notícia aí da semana aqui, né? Notícia doméstica, foi em relação à nomeação do diretor do Museu do Holocausto.
né, que nessa semana o Netanyahu, né, ele fez a indicação do novo diretor do Museu do Holocausto, Yad Vashem, né, que é um dos principais, se não o principal, né, centro de pesquisa do Holocausto no mundo. Só que o Netanyahu indicou um cara, né, chamado F. Eitam, né, e isso deu um chabu, cara, deu uma confusão enorme. Por quê? Simplesmente porque o cara já foi deputado pelo Mafdal, né, eu acho que foi o Mafdal, que é um partido da direita nacional sionista, vamos dizer assim, é o antecessor do partido Abaita Yehudi, né, a Casa Judaica, que nas últimas eleições, em uma das últimas eleições aí, né, era dirigido pelo Naftali Bennett e pela Ayelet Shaked, depois eles saíram, enfim, mas é essa galera. Hoje o líder, né, é o Rafi Peretz. Enfim, o FA também ele era desse partido, ele foi deputado por esse partido, e nesse período ele falava sobre a expulsão de palestinos da Cisjordânia, ele defendia, né, a expulsão de palestinos da Cisjordânia, inclusive ele também não queria que os árabes israelenses tivessem representação no parlamento, enfim, um cara extremamente complicado, um cara racista, e houve também casos na primeira intifada, em que soldado, ele era militar, né? Ele é militar, né? Agora ele já não serve mais. Mas houve, na primeira intifada, um caso em que soldados que estavam sob o seu comando agrediram um palestino até a morte, enfim. Um cara extremamente complicado, ele foi nomeado, foi indicado, né, pelo Netanyahu para o Yad Vashem. Só que o Gantz, né, ele disse que não ia aceitar essa nomeação, que ele era contra, e pelo acordo de coalizão, o Gantz ele também pode indicar e tem esse poder aí de veto, né, nas nomeações. Ele faz ele como primeiro-ministro interino, né, na reserva, ele tem essa chance também. E houve também uma carta, né, que foi assinada por cerca de 750 pessoas, acadêmicos, intelectuais aí na área do Holocausto, sobreviventes do Holocausto, outros também funcionários, trabalhadores, pesquisadores de museus judaicos aí pelo mundo inteiro, doadores também, todo mundo assinando uma carta pedindo para que o FA não seja aí nomeado o diretor do Holocausto. E lembrando, né, que isso é um caso muito, muito complicado, né, dessa questão da nomeação, que tem que se feita uma discussão se a nomeação que a nomeação política, né, de acordo com visões políticas para o Museu do Holocausto é muito complicado, né, que o Museu do Holocausto ele tem que estar acima disso, né, dessa questão política. A gente teve um caso recentemente, né, quando teve aqui a comemoração eu me esqueci agora, foi sobre o gueto de Varsóvia, se eu não me engano, não foi? Não, foi o final da guerra, sobre o final da guerra, que vieram os líderes do mundo inteiro aqui e houve... o Putin veio aqui, né, e foi colocado um vídeo, o Museu do Holocausto fez um vídeo, que era um vídeo que distorcia um pouco os fatos, isso gerou um clima muito grande, uma questão muito grande. Enfim, é a intromissão política aí na questão do Holocausto que com certeza não tem muito bem a acrescentar, cara. E é uma indicação bem complicada, não é não, cara? Não, é uma indicação terrível, né? Na verdade, enfim, não tem outro termo para usar para isso do que terrível mesmo. É uma indicação muito, muito, muito problemática, porque você coloca na frente do principal órgão que responde sobre as principais pesquisas sobre o Holocausto no mundo, né? Um sujeito claramente racista, né? Intolerante, enfim, e que dá muito pano, dá muita margem, dá muito argumento para o discurso antissemita, né? Enfim, dizendo, olha só, Israel está usando o Holocausto para fazer a mesma coisa com os palestinos, olha só quem eles colocam no lugar para dirigir o Museu do Holocausto, olha só os usos que se fazem do Holocausto. Enfim, é uma deseducação e é perigoso que esse sujeito pode fazer com o Museu do Holocausto. Então, a reação é uma das coisas positivas dessa nomeação, porque essa reação ela não foi uma reação só de pessoas de esquerda, ao contrário, foi uma reação geral. Ninguém quer, presidindo o Yad Vashem, um sujeito, eu não vou nem dizer controverso, vou dizer racista mesmo, né? Enfim, mas essa nomeação ela é o absurdo dos absurdos. Mas, lamentavelmente, ela não surpreende. Isso é que é o pior.
É uma nomeação que ela interessa ao jogo político, né? E o governo já não tem mais nenhum filtro para, enfim, para entender o que é bom senso e o que não é na hora de nomear determinadas pessoas para alguns cargos, ou de compactuar com esse tipo de gente, né? É realmente lamentável, realmente triste essa nomeação. Eu espero que ela não venha a se concretizar, no fim das contas, mas só o fato desse cara estar sendo cogitado já é muito ruim, e a tensão até o momento que isso pode chegar a acontecer também é muito perigosa. Isso, a gente tem que colocar isso no contexto atual. Nessa semana agora, né, os usos do Holocausto no debate político israelense, eles também são muito problemáticos, né? E a gente tem que falar sobre isso. Talvez um dia no podcast a gente tenha que separar um bloco para falar sobre isso. Porque essa semana aconteceram 2 casos bastante emblemáticos, né? Um foi um ativista anti-Netanyahu que comparou o Netanyahu ao Hitler, né? Disse que ele era que as coisas que ele fazia eram semelhantes do que o Hitler fez, né? No início do seu governo, não sei. E a outra foi o filho do Netanyahu, o Yair Netanyahu, né? O filho hooligan, né? Porque eu tenho um outro filho que é mais quietinho, o Avner Netanyahu, mas nesse caso foi o Yair, como sempre, na verdade, que disse, né, que os kibbutzim, o movimento kibutziano e tudo que envolveu a implantação dos kibbutzim e tal, é muito parecido com o que fizeram os nazistas, e que os kibbutzim estabeleceram relações com o nazismo, né? Enfim, ele tentou associar um movimento que foi fundamental para a implantação para a implementação do Estado de Israel, né? Para o sionismo, para a delimitação das fronteiras, para o desenvolvimento agrícola do país, né? Uma organização que, enfim, que é um orgulho, na verdade, histórico da esquerda sionista. O que ele fez? Ele associou o nazismo, obviamente fazendo coro com aquele discurso estúpido, imbecil e equivocado de que o nazismo é de esquerda. A gente sabe que não é, o nazismo é de extrema-direita, mas o Yair Netanyahu, ele, enfim, não se envergonha de tentar deturpar a história, contra, inclusive, o que dizem os pesquisadores do Yad Vashem, né? E fez um uso patético, lamentável, enfim, do nazismo para fazer uma comparação com uma coisa que ali não tem nada a ver, que aí ofende a memória dessas pessoas que lutaram bravamente aí pela implementação do Estado e pela delimitação das fronteiras em todas as guerras, né? O kibbutznik, que é o membro do kibbutz, ele é famoso em Israel, antigamente era mais forte esse imaginário, mas essa figura no imaginário coletivo, mas ainda hoje existe, né? Famoso em Israel como os melhores, como membro dos melhores soldados, como quem, enfim, que se doa pela causa, né? Que onde você precisa ele está. E o Yair Netanyahu vai lá e deturpa essa imagem, né? O Menachem Begin já tinha feito isso nos anos 70, chamando os membros dos kibbutzim de milionários com piscinas, né? Mas, enfim, que era uma concepção totalmente equivocada, fazia parte da retórica política dele. Obviamente que ele não chegou no nível baixo que chegou o Yair Netanyahu, e mentiroso, inescrupuloso de dizer enfim, de associar os kibbutzim aos nazistas, como também foi totalmente equivocada a comparação do Netanyahu com Hitler, né? A gente precisa, enfim, e eu critiquei muito o Netanyahu, porque o que ele fez, na minha concepção, foi ainda mais absurdo, mas comparar o Netanyahu com Hitler também é totalmente absurdo. A gente tem que, se a gente não quer que os revisionistas do Holocausto usem o Holocausto de maneira pejorativa e errada, a gente não pode permitir que pessoas que pertencem ao mesmo campo político e ideológico que a gente façam a mesma coisa. Comparar o Netanyahu ao Hitler também é uma comparação abjeta, tosca e absurda, né? O Netanyahu ele pode ter 1 milhão de defeitos, mas ele não é um genocida, ele não tem um plano sistemático de exterminação de uma população, né? Ele, enfim, ele não é um ditador, né? Ele ataca a democracia em vários aspectos, mas ele não é um ditador. Enfim, nem tudo que não é plenamente democrático é uma ditadura, existem vários cinzas no caminho, e Israel ainda é uma democracia, enfim. E Hitler é o pior dos ditadores do século XX, pelo menos, né? O que faz com que a comparação com ele seja uma ferramenta política, uma arma política, mas que não condiz com a realidade, né? E a gente não pode permitir esse tipo de coisa acontecer. Então, esse uso do Holocausto e do Hitler e do nazismo no discurso político israelense, ele é muito mal feito, ele é muito irresponsável. E de repente, quando você indica um sujeito como esse cara para presidir o Yad Vashem, né, você corrobora essa responsabilidade, você dá argumento para esse tipo de gente continuar fazendo esse tipo de comentário. Então,
isso não pode acontecer. A gente tem que evitar que isso aconteça. De qualquer maneira, né? A pressão política ela tem que ser muito forte para que esse cara não seja nomeado. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar da política externa. Duas notícias aí também nesse bloco para a gente estar conversando. A primeira delas é a seguinte. Mais uma vez uma recapitulação rapidinha. Enfim, depois daquele lá do acordo do século, né, do Donald Trump, que não saiu, né, não voou, Israel tomou a decisão de anexar, né, regiões da Cisjordânia, enfim, e fez com que a autoridade palestina cortasse, né, os laços de segurança com as forças com as forças de segurança, né, israelenses. O que isso quer dizer? É que a autoridade palestina não estava mais passando informação sobre, vamos supor, atentados que estariam para acontecer, militantes que estariam envolvidos aí nesses atentados, enfim, células terroristas, né? A polícia palestina, né? Eles também têm polícia, tem um serviço de inteligência, eles têm acesso a coisas, a lugares que o exército de Israel e os serviços de segurança não têm, né? Então, porque não é em cada vila que tem uma série falda acontecendo, né? As pessoas devem achar que aqui é todo canto assim. Mas o que acontece é que havia essa troca de informação, a autoridade palestina passava informações de segurança para as forças, né, israelenses, e isso foi parado aí quando Israel anunciou que a sua intenção, né, de anexar parte do território palestino. Junto a isso também foi parada o repasse, né, dos impostos, né, que são recolhidos por Israel para a autoridade palestina. Rapidinho, como é que isso funciona? Israel recolhe os impostos de tudo que é vendido, né, tudo que acontece, né, aqui dentro do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, né, e tudo que é referente à população palestina na Cisjordânia e em Gaza, em Gaza, mas não, né, mas na Cisjordânia, Israel repassa para a autoridade palestina. E desde então, né, desde esse período aí do corte das relações, a autoridade palestina também não estava pegando esse dinheiro, esse repasse aí dos impostos, porque o governo também falou que não ia repassar. Tem uma série de discussões que são feitas em cima disso, porque parte desse dinheiro ele é utilizado para pagar famílias de terroristas que estão presos em Israel, foram mortos. Então Israel muitas vezes não quer repassar esse dinheiro, tem esse debate aí, mas enfim, também foi feito um acordo para que a autoridade palestina receba esse dinheiro que está retido aí, que chega quase $1 bilhão, ou seja, é muito dinheiro. Eles também estão passando por uma crise séria por causa do corona, e a situação econômica, né, nunca foi boa, né, ali na região. Mas também a autoridade palestina em todo esse movimento aí perdeu muito, né, espaço, perdeu mais a moral e o reconhecimento da população palestina como um todo, mas principalmente ali da Cisjordânia, né, porque, enfim, não consegue emendar uma política de enfrentamento em nenhuma frente, né? Tem perdido muito mais para Israel do que tem ganhado, apesar de eles terem tentado falar. Houve um movimento de dizer que a volta dessa troca de informações era uma vitória frente ao inimigo sionista. Mas a população palestina sabe que a realidade é outra. Mas qual é a importância disso aí? O que você acha que a volta dessa... Não é que houve atentados aqui em Israel nesses últimos 6 meses, né, cara? A volta dessa troca de informações é mais importante para Israel ou para os palestinos? É mais importante para os palestinos, certamente, porque, enfim, partiu deles, né, essa reaproximação. E eles estão sem recursos, ainda mais com essa crise da corona, mas ela é mais importante para os palestinos. Agora, o interessante nessa situação é que os dois lados declararam vitória, né? Israel declarou vitória para os palestinos, o governo Netanyahu, né, disse que os palestinos se cansaram, tá vendo? Eles não conseguem viver sem isso, eles estão aí botando a mão na cintura e fazendo drama, mas no fim das contas eles vão lá e cedem. E o que os palestinos disseram foi que, não, olha só, o Biden ganhou a eleição, agora tudo vai mudar, hein? Já entramos em contato com ele apoia a nossa causa, então agora pode repassar os impostos aqui, porque a partir de agora o jogo vai inverter a balança. Enfim, os dois lados declararam vitória.
obviamente que os palestinos precisam muito mais disso do que Israel, né? Mas, enfim, o mais interessante de tudo que a gente está vendo agora são as cenas dos próximos capítulos, né? Que a gente ainda não viu, mas é interessante essa projeção que vai acontecer. Eu não sei qual vai ser a posição do Biden em relação enfim, a dicotomia, as relações entre Israel e os palestinos, né? Mas eu tenho uma suposição e uma certeza, né? A certeza é que ele vai assumir uma posição mais pró-Palestina do que o Trump. A suposição é que vai ser mais pró-Israel do que o Obama. E isso coloca a situação num grande impasse, porque o Obama não conseguiu fazer nada, já sendo talvez nos últimos anos o presidente que mais tentou pelo menos forçar, pressionar o primeiro-ministro israelense a fazer negociações, né? Se o Biden pressionar menos o Netanyahu, não vai acontecer absolutamente nada. Mas não acontecer absolutamente nada para os palestinos é melhor do que o que aconteceu durante o governo Trump. Então, enfim, eu acho que a gente está aí rumo a um impasse de mais alguns 4 anos, pelo menos no que depender do presidente dos Estados Unidos. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é referente ao nosso vizinho do Nordeste. Nossos sírios, né? E não só o nosso vizinho do Nordeste, mas enfim, os sírios estão envolvidos. O que aconteceu nessa quarta-feira e pela manhã, né? Houve um ataque israelense a pontos na Síria. E é interessante, né? Que se por um lado, assim, a relação entre Israel, né, e o Golfo Pérsico, né? Vem mudando, né? Países do Golfo Pérsico, né? Tem o Emirados Árabes, o Bahrein, estão assinando aí acordos. A relação com outros países se deteriora, mas está tudo ligado, né? Vamos falar disso. E nessa quarta-feira, como eu estava falando, Israel atacou cerca de 8 alvos ligados ao Irã, mas em território sírio. Isso aí aconteceu depois que Israel descobriu explosivos que tinham sido plantados do lado israelense da fronteira, né, na região sul das colinas do Golã, né? E isso já tinha acontecido, né, há um tempo atrás, quando a acusação israelense era de que os iranianos, né, forças iranianas, o governo iraniano estaria pagando cidadãos que vivem ali na região da fronteira para colocar as bombas. E na primeira vez que eles colocaram as bombas, o exército israelense conseguiu matar os caras. E dessa vez o que aconteceu foi que eles colocaram a bomba, as bombas foram descobertas, só que Israel não tentou atacar a célula que colocou a bomba, mas pelo contrário atacou os alvos iranianos, porque Israel diz que tá tudo, quem financia, né, essas pessoas é a força Quds, né, que é ligada à guarda revolucionária do Irã. E, enfim, atacou inclusive o quartel-general da força Quds em Damasco, o que mostrou aí que Israel não botou uma linha vermelha e falou, até aqui, né? Vocês não passam daqui porque tá avançando, né? Tá aumentando, tá escalando o alvo. As coisas podem degringolar, né? Mas o que eu falei lá no início dessa questão, né? Porque dessa questão dos acordos de Israel com outros países, que também envolve a questão iraniana, né? Desde que Israel assinou esse acordo com o Bahrein e com os Emirados Árabes, que são inimigos do Irã, né? Também as movimentações aqui na Síria de xadrez tem acontecido bastante. Será que até o final aí do governo Trump, cara, a gente vai ver novidades no que diz respeito ao Irã? Não acredito, não. Não acredito que vai acontecer nada, não. Bombardeio no Irã, com certeza não vai ter. O Trump foi um presidente de muito poucos bombardeios. Ele quis se isolar um pouco do Oriente Médio, né? Se meter em questões simbólicas. Não acredito, não. Mas o curioso desse bombardeamento israelense também dessa vez é que Israel, em geral, fica quieto. Não assume esse bombardeio, deixa os sírios acusarem, os iranianos acusarem. E o Netanyahu foi à rede nacional ameaçar o Irã, né? E a Síria. Então, enfim, alguma coisa por trás disso tem, né? Porque ele não precisa fazer isso. Se ele fez, é porque ele está, enfim, ou ele está querendo jogar para a opinião pública israelense, embora ele saiba que isso tem consequências internacionais, um preço a pagar, ou porque ele quer que essa mensagem chegue em algum lugar que eu não sei supor aonde que isso quer ser. Também agora, para isso eu espero ser nos próximos capítulos, porque eu quero entender qual foi a jogada dele. É isso. Vamos então passar aí para o nosso bloco especial dessa semana com o nosso companheiro de conexão, Yair Mal.
Bom, vamos começando então o nosso bloco especial dessa semana, que a gente trouxe um convidado, o nosso camarada do Conexão Israel, Yair Mal, que também é professor do Instituto de Ciências Ambientais da Universidade Hebraica de Jerusalém, só que o campus ainda é Rehovot, e vai conversar aí com a gente sobre a questão, a explosão demográfica em Israel nos últimos anos. E aí, Yair, tudo bem, cara? Opa, tudo bem? Eu vou começar falando da explosão demográfica com um negócio que vocês certamente sentiram aqui em Israel, que está impossível de passear em Israel. Você sai no fim de semana com a família, quer fazer um passeio na natureza, ou você quer ir na praia, ou você quer fazer alguma coisa, e está tudo lotado. Está impossível. Antigamente tinha certas datas do calendário ao longo do ano que você evitava, como Chol HaMoed de Pesach, no meio de Pesach, é sabido que está todo mundo passeando. Mas hoje já não tem mais isso. Qualquer fim de semana, qualquer um, você não consegue passear de tantas pessoas que estão por aí. E eu vou arriscar dizer que a explosão demográfica aqui de Israel é a maior ameaça que Israel sente, ou ainda não sente, as pessoas não sentem, mas está aí. E essa ameaça, na minha opinião, é maior do que qualquer conflito com os palestinos ou com outros vizinhos do Oriente Médio. E essa história que eu comecei a prestar atenção na explosão demográfica de Israel. 2 anos atrás veio um professor da Universidade de Tel Aviv, Alon Tal, ele é um meio-ambientalista. Ele veio para a minha universidade dar uma palestra sobre um livro que ele tinha acabado de escrever. Traduzindo para o português, o nome do livro é A Terra Está Cheia, né? A Terra é a terra de Israel. E ele fala em todos os aspectos quais são as consequências dessa explosão demográfica. Claro que ele é meio ambientalista, então ele dá um peso nisso, no meio ambiente, mas não é só isso, é muitas coisas. Então tem alguns dados que... e eu posso citar logo agora que ele tem um site, há 2 anos não existia, mas desde então ele está fazendo esse projeto super legal, chama Tzafuf. Tzafuf em hebraico é lotado. E vocês podem entrar no site, o site só está em hebraico, eu suponho que ele vai alguma hora ser traduzido para o inglês, mas o endereço é population.org.il, esse é o nome do site, e lá tem um montão de dados interessantes de todos os aspectos. O primeiro, obviamente, é qual é a população de Israel hoje e qual é a projeção do futuro. Então hoje a gente está entre 8,5, 9 milhões, eu não lembro exatamente, mas é por aí. E aí tem um gráfico aqui que eu estou olhando que tem 3 cenários. Tem o cenário alto, o médio e o baixo do crescimento populacional. Então vamos mudar, a gente está em 2020, vamos dar mais 20 anos. Vamos pegar só o médio. Pelo cenário médio, daqui a 20 anos, a gente não vai ter 8, 9 milhões, a gente vai ter 13 milhões. E em 2050, a gente vai ter acima de 15, a gente vai ter uns 17. Isso é um absurdo, a gente vai dobrar a população em 30 anos. Isso nenhum país ocidental está fazendo, pelo contrário, os países do Ocidente eles estão diminuindo a população. Um país para manter a taxa, a população constante, significa que as mulheres em média têm que ter 2,1 filhos. E aqui em Israel é bem mais alto que isso, está lá pelos 3 e tanto. Então, a gente está num país pequeno e a gente não tem comparação com os países vizinhos e a gente está crescendo essa população de jeito incontrolado. Se hoje todas as mulheres de Israel começarem a ter apenas 2 filhos, ainda assim a gente não vai conseguir segurar essa. A gente vai chegar, é um fato que a gente vai chegar nos 12, 13, 14 milhões. Não tem como evitar isso. E num país pequeno como o nosso, vai ser muito complicado. Eu estava vendo aqui, e desculpa te interromper, antes que você falou da questão da população, a gente está hoje com um pouquinho mais de 9 milhões de pessoas no país, e sobre a taxa de fertilidade fica em torno de, como você falou, um pouco mais de 3,1 mais ou menos por mulher, né, de crianças que nascem, o que realmente é alto, né? É muito alto. Tem um mapa que eu vi outro dia no Twitter sobre a quantidade, quantos filhos em média uma mulher tem na Europa. Então você pega todos os países europeus, eles estão todos abaixo de 2. E todos os países europeus estão diminuindo e aqui a gente está subindo muito. Claro que a gente pode falar da população ortodoxa, que a gente são os suspeitos, os primeiros suspeitos, né? Quem é que está fazendo tanto filho? Mas não são só eles.
Claro que são eles também. Mas mesmo a população judaica laica de Israel faz muito filhos comparado com o Ocidente. Eu acho que para a população judaica laica, a gente deve estar nos 2,5. Aqui em Israel, para uma família ter 3 filhos, 3 filhos não é muito filho, é normal. Ninguém, mesmo 4, ninguém vai falar, uau, sua família tem 4 filhos. Não, ninguém nunca, não vai acontecer, porque é relativamente comum. Então, onde é que isso influencia a nossa vida? Então, eu comecei falando que está impossível de passear. E isso não é pouca coisa. É muito difícil você esperar o fim de semana para poder dar uma relaxada, e qualquer lugar que você vai, você não tem onde ir. E a gente já pode conectar isso com a questão do meio ambiente, que significa que Israel não tem tanto espaços abertos, naturais, para você usufruir, ou para mesmo pela própria natureza, né? Sem conectar isso com seres humanos. Então, os espaços abertos estão aqui diminuindo bem forte. E tem outras coisas que a gente não pensa a respeito e que influenciam a nossa vida. Com tantas pessoas, obviamente que a gente vai ter que construir muitos edifícios. E de onde vem o material de construção? Das matérias-primas do cimento é areia. E não tem mais areia. Quer dizer, a gente nunca pensa nisso, mas a gente fala, beleza, Israel é metade deserto. Quem não pega areia do deserto? A areia de construção é areia da praia, não é areia do deserto. São 2 tipos de areia diferentes e você não pode construir com areia do deserto. E não tem mais areia. Então, mas esse é um problema não só de Israel, é um problema global. Você pode fazer um Google aí, vocês vão ver que tem piratas de areia e tem país roubando areia do outro país. Isso já é um problema aqui em Israel e vai continuar sendo. Mas não é só o material de construção, é tudo. É a água, é a estrada, é a saúde, quantos hospitais a gente tem. Agora a gente está com a pandemia, o que uma sociedade altamente densa, quais são as implicações disso tudo. Então, é por isso que, na minha opinião, essa é a grande ameaça que Israel tem, e Israel não tem um jeito muito inteligente de lidar com isso. Está todo mundo enterrando a cabeça na areia que nem um avestruz e ignorando, basicamente. Tem pouca gente falando sobre esse tema. A gente tem no debate nacional, que a gente teve no último ano, a gente teve 3 eleições, daqui a pouco a gente vai ter mais uma, talvez. Ninguém fala da questão demográfica. E realmente é isso que já está afetando hoje a nossa vida e cada vez mais vai ser sentida por todo mundo. E isso me preocupa. Eu não sei o que fazer a respeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem para fazer a gente tem que se educar, conversar com os nossos amigos israelenses e trazer esse tema para o debate público, porque Israel não está fazendo nada. Pelo contrário, Israel incentiva a natalidade. Não tinha eu acho que em que ano foi que tinha uma política do governo, foi bem no início, logo depois da criação do Estado, que o Ben-Gurion falou que quem chegasse a 10 filhos tinha um prêmio especial, tipo, incentivando a questão da reprodução, né? Sim. Mas eu acho que tem uma série, essa questão da demografia, principalmente aqui, né? Ela tem ela levanta uma série de questões bem interessantes para a gente discutir, né? Porque tem a ver com a própria a questão do conflito palestino-israelense, ela passa também por uma questão demográfica, né? A cultura judaica, ela também é uma cultura que ela estimula muito a questão dos filhos, né? E eu achei interessante essa questão dos ortodoxos, porque justamente por uma coisa que você falou, que geralmente as pessoas pensam que o ortodoxo, as famílias ortodoxas, né, que têm muitos filhos, eles são o maior problema para esse crescimento. Só que quando a gente vai ver que a taxa média de natalidade é de 3 filhos, um pouquinho mais de 3 filhos, a gente, não é... Então, até que ponto os ortodoxos realmente influenciam? Porque, como você falou, 3 filhos é normal aqui, né? 3 filhos, com uma família com 3 filhos é tranquilo. Então, assim, se a média é 3 filhos, é porque o número de filhos dos ortodoxos também não é muito, muito, muito alto. E vem caindo. E vem caindo também. Eu tenho um outro gráfico que agora não está na minha frente, então eu posso estar errando os números, mas algumas décadas atrás, uma família ortodoxa podia ter 7 filhos e agora tem 5,5. 5,5 ainda é bastante, mas perto de 7 tem caído. Mas mesmo... Uma família... Esse número de famílias ortodoxas ou ultra-ortodoxas? Isso eu não sei dizer. Eu não sei se eles são
Porque há 2 semanas eu entrei na estatística, né? Não sei como se traduz isso para português. IBGE. É como se fosse IBGE israelense. IBGE. E a informação que eu vi sobre a população ultra-ortodoxa há 3 semanas, que eu fui preparar uma aula, era contrastante com essa tua, era o contrário. Dizia que nos anos 80 uma família ultra-ortodoxa tinha uma média de 5 filhos e meio, nos anos 90 isso aumentou para 6 filhos,1, e nos anos 2000 já era de 7,1 por família. Dessas famílias ultra-ortodoxas. Então, esses dados estão bem frescos para mim, porque eu preparei essa aula tem 3 semanas. Pode ser que a família ortodoxa moderna tenha diminuído bastante o número de filhos e que isso tenha feito um equilíbrio entre as duas. Mas me causa estranheza agora essa informação. Mas eu tenho lição de casa para fazer, pode ser que eu estou errado. Agora, eu queria fazer um comentário que na verdade, a questão demográfica em Israel é levantada há muitas décadas, né, no debate público, mas não sob o ponto de vista, sob a ótica que você acabou de levantar agora, né? A questão demográfica em Israel, ela sempre foi levantada sob o ponto de vista da maioria judaica na terra de Israel, né? E quando você falava questão demográfica, você se referia ao aumento da população árabe israelense e árabe palestina, né? E como isso podia ameaçar a maioria judaica aqui. Exatamente. Com o tempo, com a ideia da separação dessa terra em 2 estados, principalmente depois da aliada, da imigração dos judeus da ex-União Soviética, a questão árabe ela desapareceu também porque a população árabe israelense ela diminui a sua taxa de natalidade. Ela ainda é maior que a judaica, mas ela vem diminuindo enquanto a judaica está crescendo, né? E depois a questão demográfica passou a ser, pelo menos no pouco que se debate, no pouco que se faz de debate público sobre isso, sobre o aumento da população ultra-ortodoxa, que também tem a ver com o caráter judaico do Estado, mas com caráter judaico do ponto de vista nacional, né? Uma vez que a população ultra-ortodoxa, ela em sua maioria, ela não é sionista, não serve ao exército, uma grande proporção dos ultra-ortodoxos não trabalham. Então isso é a única, na verdade, a única questão sobre a qual se debate do ponto de vista demográfico. E você levantou agora uma bola, né, que, em geral, os políticos israelenses, os economistas, eles tratam com positividade, né? Por exemplo, agora quando a gente está falando sobre a corona, o baixo número de doentes em estado grave em Israel é atribuído à população jovem do país, né? Então é bom ser uma população jovem. Israel não precisa fazer reforma da Previdência, porque sempre tem uma população ativa muito grande, porque a população já é muito jovem, né? Então sempre tem muita gente trabalhando no mercado de trabalho. Quando a população cresce, a economia também cresce, porque é mais gente consumindo, né? Então você acaba aquecendo a economia. Então isso é visto no país de uma maneira muito positiva. Se você olha, por exemplo, o meio ambiente, né, a água aqui que está terminando, a questão da areia, eu nem sabia, para mim isso é uma novidade, mas sobre a água, sobre os recursos hídricos, isso é uma constante. Isso sim se fala, só que ninguém relaciona isso ao aumento populacional. As pessoas relacionam isso a problemas geopolíticos, que Israel tem que entrar em acordo com a Síria ou com outros países para trazer água da Turquia e blá blá blá, com o Líbano. Climáticos também, né? Pois é, isso sem falar na quantidade de carros queimando carbono, né? Enfim, cada filho que uma pessoa põe no mundo é consumo. E consumo, atualmente, é muito poluente, né? Quando a gente pensa em diversos aspectos. Então, isso realmente isso não está no debate público. Ninguém fala sobre isso, né? A gente não tem um partido verde forte em Israel, e os outros partidos, eles simplesmente não colocam na sua ordem de prioridades a questão ambiental e a questão demográfica, e a questão demográfica tanto associada à questão ambiental quanto não, né? Quando você fala das áreas de lazer, não necessariamente tem a ver com a questão ambiental. Enfim, isso é uma... Eu não sei se eu colocaria isso como o maior perigo, a maior ameaça a Israel, até porque eu acho que essa é uma questão muito, muito global, né? Mas, enfim, mas certamente é uma questão que deveria estar sendo levada a sério hoje em dia. E eu acho que a questão ambiental é fácil de entender, mas tem coisa que nem eu citei o negócio da areia, e você agora levantou a bola da quantidade de carros. Israel não está pronta, e acho que poucos países do mundo estariam prontos para um crescimento, para dobrar a população em 30 anos. É uma loucura. Então, vamos falar de hospitais. A gente tem leitos suficientes, a gente tem estradas suficientes, o encanamento do país, o esgoto do país, ele está pronto para isso. Onde é que a gente vai jogar todo esse lixo, né? O que Israel faz com o seu lixo? O que a gente faz quando dobra a população? E o que você vai fazer? É muita coisa, e tem pessoas que se relacionam mais ou se relacionam menos com a questão ambiental, mas acho que todo mundo se relaciona com viver bem, mesmo na sua cidade, no seu apartamento. É muito complicado.
Israel ainda incentiva, né? A gente pode falar que hoje, para cada filho que uma mulher tem, ela ganha, até a criança ter 18 anos, ganha dinheiro do país. E aqui eu abri para ver quanto dinheiro que é o Bitur Leumi, chama o INSS daqui, que ele dá dinheiro. A loucura é que até o ano de 2003, quanto mais filho você tinha, para cada filho adicional, você ganhava mais e mais dinheiro. Então, o primeiro filho, você ganhava 150 shekel, e esse dinheiro vai subindo, e do quinto em diante, você vai ganhar 360, que é muito mais que 150. Aí cortou. Em 2003, de 2003 até hoje, aí é diferente. O primeiro filho, você vai ganhar 150 shekel, o segundo você vai ganhar, do segundo, terceiro e quarto, para cada um você vai ganhar 192, e do quinto em diante volta para 150, abaixa. Mas tem um patamar, no segundo, terceiro e quarto filho está 192. Israel está incentivando e ainda incentiva, mas não é só esse, esse não é obviamente o único incentivo. Tem uma loucura aqui também que Israel e o sistema de saúde, ele participa nos gastos de fertilização in vitro. E isso eu acho sensacional, fantástico. Quem não consegue ter filho pode fazer in vitro e vai ser muito, muito, muito mais barato do que em qualquer outro lugar do mundo. O negócio é que uma pessoa que já tem 2 filhos pode fazer um terceiro filho e o país ainda está pagando isso. Quer dizer, o país está incentivando. E a gente pode falar de tudo, né? Do custo da educação, o quanto Israel, o valor de ter muitos filhos é um valor quase que sagrado, e vai ser realmente o dia que, alguma hora, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que entrar no debate político. Eu espero que antes do que depois. E vai ser complicado, porque essa é uma das, como se diz em hebraico, uma das vacas sagradas que vai ser difícil de tocar nela. Mas a gente tem que falar, será que a gente tem que estar incentivando até hoje? Mas lendo as estatísticas e vendo os vídeos e a palestra e o livro desse Alon Tal, me dá uma certa angústia, né? Porque se a gente hoje começar a agir, pode ser que a gente já perdeu o trem, pode ser que está tarde demais para você dar uma volta. É complicado isso. Eu não sei se eu me sinto muito otimista a respeito, mas de toda forma é um assunto que precisa ser debatido. Eu acho que essa questão é um sentimento, é uma impressão, é uma impressão, né? Não é, na verdade, uma coisa que eu li, como você fez essa pesquisa com o professor, mas eu acho que a questão demográfica, por conta disso que eu tinha falado também do conflito, né? De passar pela questão do conflito palestino-israelense, ela não é debatida. Eu acho que a questão do conflito palestino-israelense é muito importante para que essa questão da fertilidade, do crescimento demográfico, né, ele seja debatido, né, desse balanço entre árabes e judeus aqui. E a questão também de, por exemplo, como você vai fazer um debate desses, né, para a população ortodoxa, né, população religiosa, de uma certa forma, que não aceita usar nenhum meio contraceptivo. É muito complicado, né? Você cria aí uma divisão dentro da sociedade que é um debate muito sensível, né? E eu não acho que tenha alguém, né, que tenha alguma liderança que esteja mesmo disposta a comprar um barulho desses, entendeu? Comprar um desgaste desse. O desgaste é muito grande, né? E negligencia, né, em tudo isso que você falou, porque realmente a gente vê a população do país crescer dessa forma, vai afetar, né, vão ter consequências em todas as áreas, né, de funcionamento do país. Sistema educacional, sistema de saúde, no funcionamento de uma forma geral da sociedade, como você falou lá no início, a questão do trânsito, né, que hoje já é um caos, né, a gente se movimentar aqui em Israel já é caótico. Então, principalmente na região central. E uma coisa que, se a gente pensar também, assim, eu sempre que eu viajo para Jerusalém, eu vou me assustando, né, que o país cresce de uma forma tão rápida. A gente percebe isso no dia a dia, né? Construção de prédios, de casas, de bairros novos, de pontes, de estradas, o tempo todo, ferrovias. E esse crescimento, ele vem também muitas vezes às custas de regiões verdes, de florestas, até florestas que foram plantadas pelo Keren HaKaemet, né, que hoje estão sendo destruídas para dar lugar
a cidade. E eu percebo muito isso em Jerusalém. Subindo, vejo que a área verde ela vem sendo diminuída assim, em uma velocidade muito rápida. E se a gente pensar também, até Beersheva, né, a gente ainda tem uma região que ela... Quer dizer, Beersheva já é no deserto, né? Mas depois de Beersheva, o deserto come feio, né? Então, a gente só tem até Beersheva para crescer antes de chegar do deserto, e essa região já está ficando cada vez mais, né, também bem povoada, e depois a gente vai para o norte, né, que também é a região verde do país. É a região onde a gente tem a Galileia, a Alta Galileia, que são regiões bem verdes, onde tem o Mar da Galileia, tem água, enfim. E a gente pode colocar isso em risco também em função do crescimento populacional. É realmente complicado, né? Porque o debate não é feito e a gente vê que acho que o risco, né? Como você falou, a gente está caminhando e pode ser que em algum momento se a gente pode começar a voltar, pode começar políticas para tentar voltar, mas já pode ser tarde demais, né? Eu tenho alguns comentários em relação a algumas coisas que você disse. A primeira coisa aqui nesse site que eu citei, population.org.il, ele tem uma seção lá de perguntas e respostas. Ele fala sobre o Negev, né? 60% do país é deserto, e você pode falar, tá tudo vazio, então qual é o problema? Ainda tem espaço para crescer. E aí ele fala, não é bem assim, não tá tudo vazio, porque se o Negev, primeira coisa que o país, o governo há muito tempo está tentando fazer a maior população, crescer a população do sul, né? Levar pessoas para o sul, e ninguém quer ir. As pessoas já votaram com seus próprios pés e ninguém foi para o sul. Então, eu acho difícil acreditar que vão, sei lá, muitas pessoas começar de repente a morar no sul. Outra coisa é que a questão militar aqui de Israel é essencial, é central na vida do país. E o deserto é onde você tem a grande parte das bases e dos territórios onde são feitos treinamentos de tanque, de artilharia, de tudo mais. Então, não é que... E também é a região do país onde você tem mais reservas naturais. Quer dizer, é deserto, mas ela tem a sua natureza do deserto. Então, você crescer o sul às custas, seja do meio ambiente ou seja da segurança nacional, né? Que você não tem... Não é verdade que você pode crescer indefinidamente. A outra coisa é da questão dos ortodoxos. Eu diria que eles sim fazem um autocontrole de natalidade. Eles não fazem filhos o quanto dá, e você vê modulações na taxa de fertilidade entre os ortodoxos, e as mulheres ortodoxas, na medida que elas são melhor educadas, como mulheres de qualquer lugar do mundo, a taxa de natalidade vai descer. Isso é uma lei de ferro em todo o planeta, e aqui também é verdade. Então, se as mulheres ortodoxas são melhor educadas, você pode apostar que vai ter menos filhos entre os ortodoxos. E a outra coisa é que o que me preocupa muito, isso já está acontecendo, mas vai acontecer mais, é que como os ortodoxos têm uma taxa de natalidade muito maior do que dos laicos, tem um outro gráfico que ele divide a projeção futura entre faixas etárias. E aí você vê quanto daqui a 20, 30 anos vai ter de jovens até 18 anos, segundo por faixa etária e também por setor, se a pessoa é árabe, é judeu laico, é o judeu ortodoxo. E é uma coisa insana, como 40... Hoje eles são, não sei quanto, entre 10 e 15... Os ortodoxos são entre 10 e 15% da população do país, mas daqui a algumas poucas décadas, a quantidade de jovens vai ser 40% do setor ortodoxo. Então, em que tipo de país a gente está? Isso é claro que eu estou falando do ponto de vista de um judeu laico, né? Que estabilidade social a gente vai ter, já tem ou vai ter no futuro, quando 40% dos jovens do país, eles talvez não têm os mesmos valores democráticos que eu tenho, ou eles dão mais valor ao estudo nazista de voto e menos ao mercado de trabalho ou outros setores de atividade.
eu estou tentando cuidar com as minhas palavras, porque eu reconheço que isso é um assunto delicado, mas isso é um assunto que pessoalmente me preocupa mais, eu acho que do que o conflito com os palestinos ou com outros países árabes. Não que eu ignore, é que eu acho que Israel teve um sucesso de isolar a minha pessoa de todo e qualquer árabe, com as populações, elas já não se encontram mais. Então, talvez esse sucesso de Israel já influencia o jeito como eu penso as coisas. Bom, acho que é isso. Brigadão aí por compartilhar com a gente essa preocupação, que com certeza acho que é uma preocupação de todos nós, né, cara? Que vivemos aqui e vemos como isso tem influenciado. Valeu, cara. Brigadão aí. Valeu. Bom, vamos então ao nosso bloco do esporte com o camarada Nelsinho Burdi. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que costuma aproveitar os finais de tarde para caminhar no calçadão perto da praia. É isso aí, o João que mora em Kfar Saba vai até a praia ali na área da Marina de Herzliya e fica olhando o pôr do sol que ocorre por volta de 15 para 5 da tarde por aí. Pois é, meu caro Gorenstein, houve um clássico muito interessante essa semana no basquete israelense. Hapoel Jerusalém contra o Hapoel Tel Aviv. O grande Hapoel Tel Aviv, grande Hapoel Jerusalém. Hapoel contra Hapoel, são duas agremiações distintas, mas tem a origem Hapoel. E a vitória foi do Hapoel Jerusalém, um time que tem mais tradição e mais dinheiro, foi campeão nos últimos anos. O Hapoel Tel Aviv, que surgiu no basquete como uma ONG, está se reorganizando pouco a pouco, se mantendo na Primeira Liga, o que já é uma grande conquista. Perdeu esse jogo, mas a vida continua. O Hapoel Tel Aviv, que está aí em breve, vamos falar na semana que vem, em breve lançando um jogador que tem a meta de ir para a NBA, jogador esse que começou nas escolinhas do Hapoel Tel Aviv. Lembrando que a gente teve recentemente o Omri Caspi, da cidade de Yavne, que passou também pelo Maccabi Tel Aviv, lá na NBA. É isso aí, então, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pelo comentário aí dessa semana e a gente volta na semana que vem. Mais alguma coisa a acrescentar, João? Não, tudo bem, vamos poder ficar por aqui. Beleza, então é isso, ficamos por aqui e semana que vem a gente volta com as notícias fresquinhas da penúltima semana de novembro. Valeu, João, grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.